de Cristo, amados, amém? É bênção de Deus estar aqui com você nessa noite para pregar a palavra do Senhor, amém? Meus amados, que tem um exemplar da Bíblia Sagrada, abra no livro histórico de 1 Samuel, capítulo 30, vamos ler do verso 1 ao verso 8, em nome de Jesus. 1 Samuel, capítulo 30, o penúltimo versículo do livro. 1 Samuel, capítulo 30, versos 1 ao verso 8, em nome de Jesus. Amém, irmãos? A palavra de Deus nos diz assim: sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas com ímpeto tinham invadido o sul e a Ziclag, tinham atacado a Ziclag e tinham queimado a fogo, e tinham levado cativas as mulheres e todos os que estavam nela, tanto pequenos como grandes. A ninguém, porém, mataram, tão somente os levaram consigo e foram pelo seu caminho. E Davi e os seus homens chegando à cidade, e eis que estava queimada a fogo, e as suas mulheres, os seus filhos e as suas filhas tinham sido levados cativos. Então Davi e o povo que se achavam com ele alcançaram a voz e choraram, até que neles não houve mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, a Ionã, a Jezreelita, e Abigail, a mulher de Nabal, o carmelita. Davi muito se angustiou, porque o povo falava em apedrejar, porque a alma de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia, Davi se fortaleceu no Senhor seu Deus. E disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Ahimelec: traze para mim, eu te peço, uma estola sacerdotal. E Abiatar trouxe a estola a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei esta tropa, alcançá-lo-ei? E o Senhor disse: persegue, porque de certo alcançarás. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Deus Santo, Deus Eterno, eis aqui a tua palavra, eis aqui a tua igreja, Senhor. Estamos aqui no mesmo propósito de adorar o teu nome, de exaltar o Senhor na beleza da tua santidade. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos reunidos aqui essa noite, final de ano, mas nós temos o coração voltados à tua casa, ao teu altar, à tua palavra, Senhor. Fala conosco segundo a tua vontade. A tua palavra, ela é poderosa. Aonde o bisturi humano não vai, a tua palavra ela vai, Senhor. Ela entra no mais íntimo do Senhor. E eu peço a ti, Espírito Santo de Deus, desça aqui no nosso meio essa noite e faça morada na nossa vida. No nome de Jesus nós te agradecemos, Senhor. Glória a Deus. Amém, irmãos? Você pode sentar em nome de Jesus, dando glória a Deus. Nós estamos num número bem reduzido, mas eu nunca liguei para número. Eu ligo para adoradores que estão dispostos a louvar a Deus, amém? Todo lugar que nós estamos é lugar de adorar a Deus. Todo lugar que nós botamos a planta dos nossos pés, que seja para a honra e glória do Senhor. Amados, o tema da nossa reflexão essa noite é desanimados para a vida. Inclusive, eu quero que vocês reflitam nessa frase aqui, né, que está posta aqui, porque é sobre ela praticamente que a gente vai entrar. Olha só a frase: é tarde demais para isso. Vocês vão entender o porquê da frase. Amados, esse texto ao qual nós lemos, que se encontra no livro histórico do Antigo Testamento, vai falar de um episódio, né, a qual Davi e os seus soldados eles participam. O versículo 1, né, fala de Davi com seus homens saindo de uma cidade chamada Ziclag, onde ele tomava conta daquela cidade. E quando eles saíram dessa cidade, a Bíblia fala que os amalequitas, que eram inimigos de Israel, eles invadem essa cidade e levam aprisionada todas as pessoas. A Bíblia fala que a ninguém mataram, mas levaram consigo cativos. E a gente vai ver que quando Davi está retornando para essa cidade, eles começam a ver de longe que a cidade está destruída, está sendo queimada. E todas as pessoas já não estão mais ali. E a gente entende, né, que eles ficam super afetados com o que acontece com a cidade. O próprio versículo 4 fala nisso, ali, ó. Então Davi e o povo que se achava com ele alcançaram a voz
e choraram, até que neles não houve mais força para chorar. Então a gente vê, pastor Edilson, que o negócio era um negócio sério. Foi um negócio que mexeu com o emocional daquelas pessoas. Esposas e filhos foram levados cativos. E isso entrou no coração deles de tal maneira que eles se entristeceram, que eles se desanimaram. E é justamente sobre isso que eu gostaria de falar nessa noite. Muitas das vezes a gente vive um ano cheio de provações, cheio de crise, cheio de permissões que Deus ele concede para nós. Mas uma coisa nós precisamos entender, que apesar da crise que nós passamos, nós não podemos desanimar, porque todo o cenário é Deus que projeta e é Deus que permite, amém? Então você chegou aqui, eu não sei qual é o cenário que você está fechando nesse ano de 2025, não sei se é um cenário de crise, não sei se é um cenário afetado pelo emocional, como nós estamos vendo aqui nessa história, mas eu queria falar para você, não chore, não se desanime, porque Deus é o Deus que está por detrás da nossa história, amém? Então a gente vê que eles começam a se entristecer e a chorar. A Bíblia cita no versículo 5 as duas esposas de Davi que também foram levadas cativas. O mesmo peso que estava sobre Davi, porque Davi havia perdido alguém também importante para ele, assim como aqueles homens. Só que eles se desesperaram por causa da situação que estava acontecendo com eles. Eles não estavam mais ali focados no propósito. E Satanás, ele tenta contra a nossa vida, por meio de muitas situações, nos desanimar, nos desamparar, para que a gente venha ficar sem saída, que nem esses homens. A esperança deles, a felicidade deles foi levada. Tem muitos crentes que fecham o ano de 2025 com um grande problema, porque está passando uma crise emocional no casamento, na família, no trabalho, entre outras coisas. Essa pessoa ela passa por uma margem de situações que afetam o seu espírito, que é o sentimento que todos nós temos. E quando isso é abalado, nós saímos da posição que nós estávamos. Mas nós entendemos que tudo isso que acontece com a gente, esse efeito de tristeza, esse efeito de crise, esse efeito que muitas vezes desampara a nossa história, ele é por causa do pecado, pastor Edilson. Quando a gente estuda desde o início da palavra do Senhor, a Bíblia fala no versículo 8 do capítulo 3 de Gênesis, que Deus, ao procurar um homem e a sua mulher, Adão fala: Senhor, eu estava nu e tive medo. Primeira vez que o ser humano ele sente medo na face da história. E disso passou para nós. Nós somos seus filhos, filhos de Adão. Então nós herdamos praticamente a consequência do pecado deles. Então tudo que a gente sofre hoje, seja crise, seja problema, seja provação, é por causa do pecado. É o pecado que traz isso para nós. E muitas das vezes tem pessoas desanimadas dentro da igreja, tem pessoas que estão querendo parar, tem pessoas que estão querendo desistir porque elas não se abrem. E hoje, essa noite, glória a Deus, o Senhor ele quer trazer um bálsamo sobre a tua vida. Amém. Sobre o peso que você tem carregado, sobre o peso que tem tentado parar o propósito que nós temos na tua vida, meu irmão. Entenda que Deus, aleluia, hoje Ele quer refrigerar a tua alma. Ele quer refrigerar o que você está sentindo. Essa noite nós vamos aprender o como Deus, aleluia, Ele age com as pessoas que confiam nele mesmo no meio da crise. A gente já viu que pessoas aqui estão desamparadas, desanimadas, porque seus filhos e suas mulheres foram levadas. Só que a Bíblia fala uma coisa interessante, pastor Edilson, que eu dou glória a Deus aqui. O versículo 6 diz a seguinte coisa: E Davi muito se angustiou, porque o povo falava e apedrejava, porque a alma de todo o povo estava em amargura. Tem uma versão, que é a versão internacional, que fala: estavam desanimados, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia, Davi se fortaleceu no Senhor, seu Deus. Amém? Você pode dar glória a Deus? O Senhor é o motivo de nós estarmos de pé. Jesus Cristo é o motivo de nós continuarmos caminhando, por mais que as coisas estejam difíceis. Amém? Davi tinha o centro da sua vida focado em Deus. Se ele fosse deixar-se levar pelo cenário que ele estava vivendo, que é um cenário de perda, um cenário que o pecado traz, conforme aqui nós falamos, ele iria se abalar. Só que nós que servimos a um Deus Todo-Poderoso, nós não podemos
podemos se entregar para o problema que nós estamos vivendo, mas nós precisamos olhar para aquele que é o nosso Deus, porque nele é fortalecimento, amém? Salmo 121, o próprio Davi fala: eu elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, amém? Que fez os céus e a terra. Deus, Davi, ele deixa bem claro que o ânimo que ele tem, pastor Edilson, não vem das coisas humanas, vem das coisas celestiais. Naquele tempo as pessoas tinham por cultura adorar outros deuses que eram conhecidos como Balaíns, agora colocados nos picos das montanhas, e eles tinham a cultura assim, pastor, de chegar no momento de perseguição, no momento de crise que eles estavam passando, eles saíam para fora da casa deles e olhavam aquela montanha justamente para onde estava a miniatura dos deuses que eles serviam. Só que Davi, ele é meio, acredito que ele até está transmitindo uma mensagem aqui, porque ele fala assim: eu elevo meus olhos para os montes. Dá a impressão de que Davi está olhando para os montes, só que a resposta vem no versículo 2, quando ele fala: mas o socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então o nosso socorro está além dessa terra, não está na terra, não está no homem, está em Deus, amém? Então Deus é onde a nossa alma vai descansar, aleluia. Jesus Cristo, Ele mesmo traz essa segurança para cada um de nós. E aqui eu gostaria de ler alguns livros, de alguns textos, né? Isaías capítulo 40, versículo 28 a 31. Olha só o que o profeta fala: será que você não sabe, nem ouviu que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fadiga? A sabedoria dele é insondável. Ele fortalece o cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fadigam, os moços de exausto caem, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, sobem como as asas de águia, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Olha só, mas os que esperam em Deus. Davi esperou no Senhor e o que aconteceu? Ele se fortaleceu. Então confie no Senhor, por mais que a situação que você esteja passando esteja saindo fora daquilo que você fala que é controle, mas Deus, Ele brada também aqui essa noite, por meio da palavra dele, dizendo para você: esse controle pode ter saído da tua mão, mas não saiu da minha, amém? Você acredita nisso? A situação é um caos, a cidade está queimada, as pessoas estão tristes, mas a gente se alegra no Deus, aleluia, que está nos céus, e é dele que vem o nosso ânimo. Sabe qual é a fonte do teu ânimo? Não é o homem, não é o pastor, não é o diácono, não é o presbítero, não é o irmãozinho, mas é o Senhor que fez os céus e a terra, aleluia. E quem espera nele é renovado pelo Espírito. Agora a gente vai entender o porquê da frase. Coloque lá a frase, olha só. É tarde demais para isso. Isso aqui é uma imagem, os amados não estão vendo direito porque não está aparecendo, mas é uma imagem do Batman e do Coringa. O Batman está olhando para o Coringa está de costa para ele, e tem essa frase em cima: é tarde demais para isso. E daqui eu quero extrair uma aplicação para a nossa vida. Esse episódio a qual essa história acontece, ela acontece no episódio do Batman chamado Piada Mortal, que é onde o Batman ele luta, né, com o Coringa. E nesse episódio acontece uma coisa muito diferente dos outros episódios. E é muito interessante. Você pode falar: pastor, mas isso não assiste desenho. Assisto para pregar Jesus Cristo, amém? Você vai já entender. Você vai já dar glória a Deus aí. Essa história, pastor Edilson, começa da seguinte maneira: o Batman ele tem ali uma assistência, que é a Mulher Gato. E a Mulher Gato, nesse desenho, ela é filha do comissário Gordon, que é um personagem muito importante até nos filmes do Batman. E o Coringa invade justamente, logo no início do filme, a casa dele, onde está essa mulher que é a Mulher Gato. E ele tortura ela, ele dá um tiro aqui nessa espinha da costa, que ela fica de cadeira de roda. E ele pega o comissário Gordon e começa a torturar. Aí o filme começa a se desenrolar, o Batman descobre que o Coringa fez isso, e ele começa a ir atrás para salvar o comissário Gordon. E no final do filme, o Batman vai para um parque de diversões, que é onde acontece essa cena. E diferente de outros desenhos, porque a gente sabe que sempre o super-herói ele acaba prendendo o vilão, pastor. Só que esse desenho aqui ele é muito diferente, esse episódio aqui é muito diferente. Quando o Batman ele consegue tirar ali tudo do
Coringa, todas as suas estratégias, eles caem nesse campo aberto. E o Batman tem uma ação diferente do Coringa, pastor. Ele fala bem assim: eu não quero mais entregar você para a polícia, eu quero internar você em uma casa para você se recuperar. E nesse momento o Coringa ele vira de costas e ele fala justamente essa frase que vocês estão vendo: é tarde demais para isso. Eu refleti nisso. O Espírito Santo de Deus ele falou uma coisa interessante no meu coração. Tem muitas pessoas que estão fechando o ano de 2025 com essa frase impregnada na vida: é tarde demais para isso, não acontece mais nada, eu vou viver desse jeito e desse jeito que vai ser. E na história desse episódio, o Coringa, pela primeira vez, ele conta a história dele, pastor. Nesse episódio a gente consegue entender o porquê o Coringa é o Coringa. Ele fala que ele era aquelas pessoas que ganhavam dinheiro para fazer os outros rir, numa plateia. E o que ele ganhava era muito pouco para manter a família dele. Ele tinha uma mulher grávida em casa. Só que o que ele ganhava ele não conseguia manter, ao ponto de despedirem ele e ele não ter mais o que fazer. Ele procura mafiosos para roubar um lugar para ele ganhar dinheiro por causa da esposa dele. E quando ele está conversando com esses mafiosos no episódio, a polícia chega para entregar uma notícia muito triste para ele: que a esposa dele havia falecido e o bebê que ela estava gerando também tinha morrido junto com ela. O Coringa, nesse episódio, quando a gente analisa a vida dele, ele passa uma imagem de uma pessoa que é fracassada na vida. Tudo que ele faz não dá lucro, não tem sucesso. E a partir daquele momento ele olha para os mafiosos e fala assim: eu não vou mais fazer isso. E eles acabam brigando com ele, falando assim: não, você vai fazer, porque se você não fizer, a gente vai matar você. Ele encontra os mafiosos perto de uma fábrica, onde iria acontecer esse grande assalto. E no meio da ação, ele acaba caindo, pastor, em um tanque de produtos químicos. E ele sai pelo esgoto. E ali no esgoto, quando ele sai dali, é tanta informação na vida dele, ele não conseguia manter a sua família. A sua esposa morre. Ele está sendo obrigado a viver um cenário que ele não queria. É tanta informação que ele está vivendo que quando ele sai do esgoto, ele começa a rir, pastor. É por isso que o Coringa, nos episódios do Batman ou dos filmes, é o personagem que gosta de rir. E ele fala para o Batman, pastor, nessa história, o porquê ele faz isso. Porque ele fala assim, que é tanto problema que ele passa, que a única maneira de tentar aliviar aquilo que ele está vivendo é rir. É por isso que ele sempre ri, porque ele viveu uma dor intensa. E ele fala isso para o Batman: é tarde demais para isso. Para mim não tem jeito, eu já me entreguei para o problema. Só que Deus ele me trouxe aqui essa noite para falar para você que está vivendo sobre o efeito dessa frase: é tarde demais para mim. Eu queria falar para você: não se entregue para os seus problemas, porque Deus, aleluia, é o alívio para a tua alma, meu irmão. Não se entregue para o problema, porque se você se entregar pelo problema, você vai pirar igual a Coringa. Era tanta coisa que estava acontecendo na vida dele, que quando isso aconteceu, ele pirou. Não se entregue. Nós temos um Jesus que nós podemos confiar, amigos. Nós temos um Jesus a qual nós podemos confessar os nossos fardos. Nós temos um Deus a qual ele alivia o peso daquilo que a gente vive. Eu gostaria de ler alguns versículos a mais. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 5, versículos 6 e 8, vai dizer bem assim: portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, os exalte. Lancem sobre Ele todas as suas ansiedades, porque Ele cuida de vocês. Sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda ao derredor como um leão que ruge procurando a quem devorar. Mateus 11, 28 a 30, olha só o que Jesus fala: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma, aleluia, porque o meu jugo, ele é suave, o meu fardo, ele é leve, aleluia. Tem jeito para a sua vida, meu irmão. Não se entregue para a crise que você está vivendo. Jesus, aleluia, Ele convida você a trazer todos os seus pesos essa noite, para que Ele venha aliviar o peso da tua alma, meu irmão. Eu queria compartilhar aqui para a igreja uma
experiência que eu tive na quarta-feira, ou na terça, melhor dizendo, dessa semana que passou. O pastor está se abrindo, ele está mostrando que ele é fraco, muito pelo contrário, irmão. Todos nós passamos por lutas. Eu queria que você entendesse que até mesmo o pastor, qualquer pastor, ele passa por luta também. Nós somos feitos de carne, igual vocês. Nós temos as nossas crises, as nossas lutas. Mas como eu falei aqui, Jesus é o Deus que nós podemos confiar e falar tudo para Ele. Eu estava passando por um problema essa semana que passou. O pastor estava trazendo um peso sobre a minha vida, só que um peso que não era meu. Um peso que estava me esmagando. As palavras de alguém me fizeram muitas das vezes oprimido. E eu não estava mais conseguindo continuar. Eu estava ouvindo um louvor. Eu gosto de louvor pentecostal, né? Estava ouvindo um louvor que a Sarah canta lá no Gonçalo, canta, ela fala bem assim: deixa essa luta comigo e marcha, deixa esse problema. Estava lá na casa do pastor João, né, da Guarda do Sul. Rapaz, quando eu ouvi aquele louvor, o Espírito Santo, ele tranquilizou o peso que eu estava sentindo. De noite eu apresentei a Deus esse peso em oração. Inclusive eu chorei na cama, pastor, o senhor chora igual você, meu irmão, como uma criança. Apresentei a Deus, chorei, e no outro dia eu estava leve, amém? Porque Jesus, ele faz isso. Tem muitos jovens hoje que eles andam em depressão, têm uma vida oprimida. Por quê? Porque eles não se abrem para ninguém. Está igual o Coringa, é tanta informação, é tanta coisa que acontece que a pessoa resolve se entregar para o problema, mas não se entrega para o problema, amém? Jesus é a solução para a tua alma. A gente já viu aqui que a gente passa por luta por causa do pecado. O pecado trouxe a consequência da gente passar por coisas hoje, e que quem espera em Deus consegue ser fortalecido, como Davi fez. Só que não basta só esperar em Deus, pastor. A gente precisa ter uma ação. E é uma ação linda que o versículo 7 e o versículo 8 falam. Por favor, projeto aqui para mim. Eu costumo falar nas minhas pregações, projete o texto para o pessoal não pensar que eu estou pregando heresia. Bota o 7 aí, do capítulo 30 de 1 Samuel, e o versículo 8 que a gente vai ler também, para nós encerrarmos aqui. Versículo 7 do capítulo 30 de 1 Samuel. Olha só o que vai dizer. Então, ele disse ao sacerdote Abiatar, filho de Ahimelec, traga para mim um colete sacerdotal. Abiatar trouxe a Davi, versículo 8. E ele perguntou ao Senhor: devo perseguir o bando de invasores e nem alcançá-los? O Senhor respondeu: persiga-os, porque certamente você alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Muitas das vezes a gente sabe que Jesus é o Deus que a gente pode compartilhar com o que a gente passa, só que a gente não fala. Por isso que eu falo assim, que o negócio não é só esperar em Deus, o negócio é apresentar para Ele o nosso problema. Você está entendendo? Apresente o teu problema nessa noite a Deus. Eu já estou te desafiando aqui pela palavra, estou lançando um desafio. Apresente a Deus o seu problema, a crise que você está passando. E conforme a gente viu no versículo 8, Deus, ele responde, amém? Pode perseguir, porque de certo você alcançará. Deus, ele vai te dar uma resposta hoje que a tua alma precisa. Deus, ele vai dar uma resposta para a tua alma que está amargurada essa noite. É Ele que cuida de você, Ele que cuida da sua família, Ele que cuida da sua casa, amém? Para nós encerrarmos, coloca aqui Isaías 6, versículo 1, que aqui também fala muita coisa de Deus ser soberano sobre nossas vidas. O livro de Isaías, capítulo 6, versículo 1, uma última aplicação aqui para nós encerrarmos com uma oração abençoada. Isaías capítulo 6, versículo 1, olha só o que vai dizer: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado em um alto trono, alto e exaltado, e as abas das suas vestes enchiam o templo. No ano da morte do rei, tem muitos pregadores que falam que Uzias tinha morrido, só que a Bíblia não fala isso, a Bíblia fala do ano da morte do rei. A gente tem duas interpretações desse texto, eu tenho. A primeira: esse rei foi muito influente em Judá, foi um rei reformador, que trouxe muitas esferas espirituais para o povo que estava se desviando. E quando uma pessoa importante está morrendo ou está adoecendo, o povo fica em crise. Só que tem uma coisa interessante aqui. Vamos supor
que se Uzias não tivesse morrido, mas ele estava quase morrendo, porque ele estava com lepra. A gente tem duas imagens aqui, de um profeta que está no templo orando, e ele vê o trono da terra, pastor Edilson. Ele vê o trono da terra com um rei doente, com um rei que é imperfeito. Só que ele olha também para os céus, e ele vê um rei que é soberano sobre todas as coisas. Só que não para por aí, essa daqui é a primeira interpretação. A segunda é a seguinte: se esse rei realmente morreu, como muitos pregadores falam, a gente tem uma outra interpretação. Isaías olha para o trono da terra e vê um trono vazio, mas a partir do momento que ele olha para cima, ele vê um trono que tem alguém que sempre esteve lá, que nunca saiu do controle de nada. Você pode dar um amém? Ele nunca saiu do controle da sua vida. Você consegue ficar de pé nesse momento? A gente vai orar, apresentar a vida de vocês. Quem quiser vir na frente e receber oração, fique à vontade. Eu estou meio ruim da minha